Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da série Hackeando a Cidade, um projeto do portal A Vida no Centro. E hoje eu e a Denise Bacotina vamos conversar com o arquiteto e urbanista Renato Cimbalista. O Renato é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e um dos diretores do Fundo FICA, uma associação sem fins lucrativos criada para promover a propriedade coletiva e o direito ao centro de São Paulo. Ele também é professor do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove e é o autor de artigos e livros relacionados ao espaço urbano, como o Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo e Situando Jane Jacobs, que é uma pessoa que pensa o espaço urbano, o desenho da cidade e o uso da cidade pelas pessoas. Olá, Renato, tudo bem? Olá, Cleiton. Olá, Denise. Olá, Prazer estar aqui. Renato. Seja bem-vindo. Maravilha. Bom, Renato, acho que para começar, a gente gostaria de perguntar um pouco sobre esse momento de pandemia, né? A gente está aí 1 ano e meio já de pandemia e muitas transformações aconteceram e um dos efeitos mais diretos que a gente vê da pandemia é a piora na desigualdade social, a piora nas condições de vida da população, né? Que cidade é essa que vai emergindo para o pós-pandemia? Eu apenas dei um recorte, mas que cidade é essa que vai emergindo para o pós-pandemia? Bom, Cleiton, eu, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa otimista, que eu não gosto muito de ficar dando uma notícia, mas nesse caso específico, da cidade pós-pandemia, eu não tenho notícias muito boas. Nós já estávamos numa situação no mundo inteiro de muita desigualdade, de uma desigualdade crescente, no sentido de aqueles que conseguem se adaptar a essa sociedade da informação, do teletrabalho, do conhecimento, das redes sociais, eles estão cada vez mais, digamos assim, inseridos, e aqueles que não conseguem se inserir, que dependem da sua força de trabalho manual, da sua presença, digamos assim, cada vez menos inserido no mundo de trabalho, ou cada vez mais periferizados, com trabalhos cada vez mais precários. A epidemia escancarou esta situação, a pandemia. E a cidade que emerge da pandemia é uma cidade mais desigual do que a cidade que entrou na pandemia, porque um conjunto de soluções que nós já tínhamos, mas que não estavam ainda plenamente adotadas por grupos mais inseridos, como, por exemplo, aulas online para professores e todo tipo de registro de imóveis online, e com assinaturas de contratos online, um monte de coisa, foi incrivelmente acelerado pela nossa impossibilidade do contato físico. Ou seja, não tanta coisa assim foi inventada, muitas das coisas que já tinham sido inventadas, mas que estavam sofrendo alguma resistência de cartório, de junta comercial, de poder público, ou do próprio costume das pessoas, elas ultrapassaram completamente a barreira dessas resistências e rapidamente a sociedade se adaptou para conseguir utilizar com bastante radicalidade todas essas soluções de trabalho, de contratos à distância, de investimento à distância e assim por diante. Então, quem estava dentro está cada vez mais dentro, quem estava fora está mais fora. E, inclusive, isso, né, Renato, saiu essa semana um mapa, o novo mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo, que mostra isso, a diferença dentro de São Paulo entre os diferentes bairros. A diferença já era muito grande, mas ficou ainda maior, né? Inclusive em termos de expectativa de vida, a transmissão da Covid mesmo, equipamentos urbanos, isso já era também uma realidade, equipamentos de cultura, enfim, tudo isso só se aprofundou, né? E isso é muito triste, porque se a gente olha com cuidado os dados do mapa da desigualdade, que a Rede Nossa São Paulo ela publica, se não me engano, desde 2012, a gente vê que a situação ela não era tão ruim. Em vários aspectos, a desigualdade tinha diminuído, em vários aspectos tinha aumentado também, mas em outros tinha diminuído, porque a nossa sociedade, com muita política pública, muito esforço, muito ativismo, muita organização social, conseguiu resolver, encaminhar alguns dos problemas. E nesses 2 últimos anos de pandemia, infelizmente, não foi o caso de a gente prosseguir o enfrentamento às desigualdades, elas aumentaram mesmo. E agora a gente estava caminhando antes da pandemia também para uma cidade mais compacta, né? O maior uso do transporte coletivo, uso de espaços compartilhados, tudo isso ficou em xeque agora.
com a pandemia. Você acha que a gente volta para essa tendência de antes ou ela muda totalmente? Eu acredito que nós vamos ter algumas transformações. Algumas das pessoas que gostariam de viver mais longe, mais perto da natureza, nos seus condomínios fechados, que não faziam isso porque precisavam da proximidade da cidade, eles perceberam que agora isso é possível. Foram instalados regimes de trabalho corporativos que permitem ou usos mistos ou o teletrabalho completo. Então, na minha opinião, isso vai permanecer. Mas tem coisas que não vão permanecer. Por exemplo, agora a gente teve a volta do trabalho da educação presencial. E é importante para todo mundo estar perto das escolas. E para aqueles que podem pagar, estar perto das escolas mais chiques, mais bacanas, também é importante estar perto dessas escolas. Então, quem tem criança pequena, volta para perto da escola, mesmo na elite. Então, vai ter uma inércia relacionada a um conjunto de serviços que a cidade vai prosseguir oferecendo e que o condomínio fechado, o campo, a cidade menor não oferecem, isso a gente vai ter um retorno. Outra coisa que me parece que a gente vai ter o retorno, a tendência das pessoas morarem em apartamentos menores e mais próximos dos sistemas de transporte coletivo de massa. Quando a gente conseguir controlar a pandemia, todas as pandemias em alguma hora elas desaparecem, quando a gente voltar, eu acredito que isso vá voltar também. Mas eu acredito que uma parte principalmente do trabalho, nunca mais vai voltar. As pessoas vão continuar trabalhando em casa, perceberam que podem trabalhar em casa. Tem um pedaço do turismo de negócios que não volta, porque é que eu vou fazer uma convenção, um congresso de juntar centenas de pessoas em um lugar com um grande custo, se uma parte disso pode ser feita online. Vou fazer encontros menores, vou fazer encontros mais mistos, então vai ter mudança sim. E nessa questão, Renato, do uso do carro, é uma coisa que já estava, especialmente entre os jovens, estava caindo em desuso, né? As pessoas estavam privilegiando o transporte coletivo, não era cool ter carro mais, né? Isso era uma mudança até de pensamento. Mas com a pandemia, muita gente passou a evitar transporte coletivo. Qual você acha que vai ser a tendência na mobilidade? Eu acho que a gente tem que pensar nisso no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, enquanto a pandemia continua nos assombrando, certamente todo mundo que puder vai utilizar o transporte privado, ou carro, ou Uber. Mas tem bastante gente que está andando mais a pé e está andando mais de bicicleta, que são as formas, inclusive, mais saudáveis e menos arriscadas até do que o carro, porque o carro você põe na mão do manobrista e alguém pode também estar usando o teu carro, então o a pé e a bicicleta, eles tendem a ganhar mais relevância. Bom, isso é o curto prazo. No médio e no longo prazo, no momento em que as pessoas perceberem que a pandemia está superada, elas não terem mais a sensação de risco iminente, na minha opinião, eu arrisco dizer que a gente vai voltar aonde a gente estava antes, que é uma preferência pelos usos de transporte coletivo, pelos usos de transporte de massa, por uma cidade aí mais compacta. O carro ele é desconfortável, o carro é caro, muitas pessoas, inclusive eu, já tinham desistido de carro e não compraram carro por causa da pandemia. Então acredito que essa tendência a longo prazo ela vai prosseguir. Também porque está chegando aos poucos as alternativas mais radicais, né? O carro sem motorista, várias inovações tecnológicas que permitam que as pessoas se desfaçam mesmo da relação de propriedade que elas tinham com o automóvel. E, Renato, você acredita que esse tempo todo aí de privação da cidade, né, que a gente foi privado de usar a cidade, isso pode mudar a relação das pessoas, por exemplo, com o espaço público, de uma redescoberta da cidade, do espaço público? Né? No início da pandemia, nós estávamos realmente enfrentando uma paisagem muito distópica. As pessoas estavam trancadas dentro de casa, saindo o mínimo possível, e as pessoas que estavam utilizando as ruas e até mesmo praças, os parques não, porque estavam fechados, né? Mas as praças que são abertas, os equipamentos públicos que permaneceram abertos, eram aqueles que precisavam.
Então teve uma imagem de uma cidade muito distópica mesmo, em que realmente o uso do espaço público era um último recurso e um recurso de sobrevivência. Agora a gente já está passando por uma reabertura, e a gente está percebendo que não, as pessoas estão utilizando os parques, as praças, toda aquela conquista de espaços públicos que estava em curso no antes da pandemia, o Minhocão, a Paulista, tudo isso está prosseguindo. Um dia desses, uma amiga minha, ela veio de Recife para trabalhar em São Paulo e falou: "Vamos se encontrar?" Aí a gente falou, nossa turma falou: "Vamos nos encontrar, que tal fazer um piquenique?" E alguém lá na turma falou assim: "Olha, eu tentei fazer um piquenique semana passada, não tinha 1 centímetro quadrado para fazer um piquenique no parque, então não sei se é uma boa ideia não." Então, ou seja, as pessoas estão de volta nos espaços públicos, até porque estar num espaço aberto é mais seguro neste momento do que você estar num espaço fechado, por mais exclusivo que seja esse espaço fechado. Então, acredito que os espaços públicos vão ser, acredito eles já estão sendo reocupados. E você falou de piquenique, Renato, é interessante, porque nós mesmos, eu e a Denise, com amigos aqui, já fizemos mais de um, inclusive, e era um hábito que a gente mesmo não tinha. Então, o piquenique também, eu acho que é uma redescoberta aí desse processo, né? Renato, agora falando de habitação, a gente tem um problema sério também de déficit habitacional. E no centro de São Paulo, especificamente, a gente tem tem um número enorme aqui de imóveis vazios e, ao mesmo tempo, muitas pessoas sem teto, muitas pessoas precisando de casa para morar. Como é que você vê essa questão? Como é que, em termos de política habitacional, o que poderia ser feito? Por onde começar? Especificamente aqui no centro, talvez, para começar o papo. Bem, o problema da habitação, ele se agravou durante a pandemia. Ele se agravou porque as pessoas que precisavam de moradia, que já não podiam se inserir com regularidade no mercado por falta de renda, foram justamente essas pessoas mais precarizadas. Então a gente teve aí uma precarização ainda maior, a gente teve pessoas que não conseguiam pagar aluguel, os proprietários muitas vezes renegociaram, outras vezes despejaram, e agora, muito tarde, chegou uma proibição para despejos, depois de muita gente já ter sido despejada, e se essa tendência se confirmar, que é uma tendência de aumento de desigualdades, nós vamos ter uma situação mais grave de moradia. Mais gente precisando de moradia, e quem precisava já de moradia podendo pagar menos ainda pela moradia. É isso que a gente percebe. Em relação à subutilização dos imóveis no centro de São Paulo, infelizmente a gente não tem o censo, né, que é o grande fonte de dados para saber da subutilização de imóveis, a cada 10 anos traz um retrato de como está a subutilização. De 2000 para 2010 reduziu-se a subutilização. Eu acredito que de 2010 para 2020 tenha se reduzido ainda mais a subutilização. Os imóveis no centro eles estão cada vez mais disputados. Então a gente tem claramente um retorno da incorporação imobiliária para o centro. Depois de 30, 40 anos sem novos empreendimentos no centro, a gente tem inúmeros empreendimentos no centro. Começou com os terrenos maiores, agora a gente está já com terrenos menores, ou então aquela coisa de uma construtora consegue comprar 8 ou 10 casinhas no Brás, no Glicério, e constrói alguma coisa, que é alguma coisa que a gente não via, o que a gente estava vendo de incorporação imobiliária no centro, era a ocupação de terrenos que eram maiores, e não esse enorme esforço de construção mesmo, de produção de terrenos que acontece nos bairros mais disputados da cidade. Isso já está chegando no centro. Então, esse lado que é quase uma janela de oportunidades que a gente teve durante algumas décadas, em que o centro era um lugar desvalorizado do ponto de vista do dinheiro mesmo, você podia pensar em uma política pública massiva usando imóveis ociosos na área central, que estavam mais baratos mesmo, a gente infelizmente perdeu. Bom, Dados de 2018, pelo menos, eu não sei como estão os dados mais recentes da Prefeitura, mostra que a Subprefeitura Sé e o Distrito da República aqui concentravam o maior número de lançamentos imobiliários de São Paulo, né? Isso prossegue. Então, o Mas, ao mercado mesmo imobiliário. assim, permanecem vários imóveis ainda que têm problemas de inventário, que têm problemas ali antigos, né? Então,
eu acho que aí a gente precisa olhar com mais cuidado e, do meu ponto de vista, a academia está devendo, a universidade está devendo levantamentos aí mais sofisticados a respeito de, afinal de contas, por que que os imóveis desocupados estão desocupados. A ideia de que o imóvel desocupado está desocupado porque existe um proprietário ganancioso que está querendo ganhar dinheiro com esse imóvel, ela precisa ser checada. Na minha cabeça não faz muito sentido. Este proprietário ele está precisando pagar IPTU. Este proprietário, o imóvel quando está desocupado, ele custa também, porque ele pode ser ocupado politicamente por um movimento social, organizado ou desorganizado, até uma ocupação mais informal, autônoma, que muitas vezes acontece. Uma pessoa que tem um imóvel, um prédio, que está desocupado no centro, ela precisa ter alguém para cuidar, para esse imóvel não ser ocupado. Tudo isso são ônus. Então, eu particularmente desconfio um pouco dessas leituras que dizem que o proprietário ele está simplesmente especulando e esperando uma oportunidade para ganhar um enorme dinheiro. Eu acredito que isso pode estar acontecendo, sim, mas eu acredito que a gente precisa checar. Por quê? O que eu vejo mais, e eu tenho olhado bastante para essa situação no centro, eu vejo imóveis com problemas de legislação, imóveis que foram feitos para comércio e que estão com dificuldades para se adaptarem, para fazerem a conversão para a residência. Isso está acontecendo, está começando a acontecer cada vez mais, mas não é fácil. Eu vejo imóveis com problemas de inventário, eu vejo proprietários que não têm o dinheiro necessário para você colocar um imóvel numa situação boa para ser alugado. Eu vejo conflitos de família, tem um monte de coisa, é uma situação de muita complexidade. E muitas vezes os proprietários não são aquele especulador que a gente imagina, e sim gente tentando resolver os seus próprios problemas e muitas vezes sem capacidade para resolver os seus próprios problemas. E aqui não é uma fala da defesa desses proprietários. Se uma família tem um patrimônio de milhões de reais e ela não consegue resolver o seu problema, eu acho sim que ela precisa ser punida, tem que receber IPTU progressivo, edificação compulsória, ela tem que realmente ser coagida mesmo pelo poder público a fazer alguma coisa decente com os seus imóveis, mas muitas vezes não é o caso de um proprietário lá, um tubarão que está tentando ganhar dinheiro e acabou. Mas tem uma situação que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Imóveis no centro que alugam os seus térreos por um dinheiro bastante significativo para o McDonald's, para o Burger King, para uma agência bancária por 20, 30 mil reais lá no centro, e tem lá 8 ou 10 imóveis, apartamentos dos andares superiores e que estão lá desocupados porque o cálculo do proprietário é um cálculo que não vale a pena, é muito perrengue, é muito chato ficar lidando com 800 reais de aluguel se eu consigo alugar esse térreo aqui por 20 mil reais para as Casas Bahia. E essa é uma desocupação muito problemática, né? Não é um problema que o proprietário é hipossuficiente, ele não está endividado, ele teria dinheiro para colocar o imóvel em boas situações, ele está optando por não utilizar, porque dá muito trabalho. Eu acho que esse proprietário, ele precisa ser advertido. A gente tem que construir no nosso plano diretor ferramentas que dizem: "Você não pode fazer isso, não é teu direito deixar 8 ou 10 andares desocupados só porque você está com o térreo bem alugado". Agora, Renato, a legislação ela já não prevê esse tipo de coisa? Ela já não prevê punição também para subocupação? Não seria o caso, neste caso que você citou, A de cada subocupação? a cada rodada do plano diretor, ele determina o que é a subutilização. Então, um imóvel que está só com térreo ocupado e andares superiores desocupados, ele, segundo o último plano diretor, ele pode, dependendo da área onde ele está, né, se ele está numa área estratégica para isso, ele pode sim ser notificado. E a notificação dos proprietários para a tributação progressiva é uma corrida de obstáculos. A gente primeiro tem que ter isso aprovado e regulamentado no plano diretor, depois precisa de uma lei específica para isso, depois precisa de critérios para a notificação de proprietários, e depois você chega na notificação dos proprietários em si. A gente fez esse ciclo inteiro e começamos a notificar proprietários. A última notícia que eu tinha é que os proprietários, depois de alguns anos de notificação dos proprietários aí razoavelmente intensiva, a gente nos últimos anos perdeu velocidade, teve muito pouca notificação de proprietários.
Mas isso Depois continua na apareceu, lei, né? Ou seja, é possível fazer, o instrumento jurídico já está posto. é possível fazer, mas o próximo plano diretor ele precisa reiterar e refazer critérios, porque às vezes o que funcionava em 2014 não vai funcionar mais em 2023. E é o momento que a gente está agora, de discussão sobre revisão do plano diretor, né? Isso. Agora, eu até concordo que durante a pandemia não era o momento de notificar proprietários com imóveis subutilizados, porque existia um colapso, né, dos mercados e de tudo. Eu acho que até se o proprietário fosse notificado durante a pandemia e ele recorresse à justiça dizendo: escuta aqui, eu já estou sendo punido pela pandemia e a prefeitura vem aqui e me manda fazer alguma coisa sendo que eu não posso nem sair na rua, eu acho que ele ganharia esse direito na justiça. Então eu acho que a pausa, ela é uma pausa compreensível, mas agora já está na hora de retomar. E, Renato, uma das soluções aí de mercado para resolver esse problema é uma na qual você atua, né? Você é um dos diretores do Fundo FICA, que adquire imóveis, né, no centro e aluga por um preço abaixo do mercado. Conta um pouquinho como é, o que é esse projeto, como funciona o Fundo FICA e se esse modelo pode ser aplicado de maneira mais ampla. Muito bom. O Fundo Fica é um projeto que nasceu em 2015 com um conjunto de profissionais que estava muito inquieto com uma Uma palavra de ordem que estava sendo sempre falada e reproduzida, que é a ideia de que o nosso centro está sendo gentrificado, que as pessoas estão sendo despejadas e que isso é tudo verdade. Existe realmente processos bastante perversos que fazem com que a moradia popular no centro seja cada vez mais difícil, cada vez mais desafiadora e cada vez mais precária quando ela acontece em cortiços e pensionatos. Mas a gente já estava falando isso há 20 anos e a gente ficava pensando, escuta, que se a gente fizer alguma coisa, e se a gente conseguir pensar em alguma alternativa a isso, que não seja simplesmente ficar botando o dedo no nariz do Estado, da prefeitura, para dizer que a prefeitura precisa fazer isto, isso, aquilo. A gente precisa fazer isso também, mas só isso, será? Que tal se a gente construir alguma alternativa? E aos poucos a gente foi construindo o que é o Fundo Fica, que é uma organização não governamental, é uma associação, ela se utiliza de modelos de associações similares que existem em vários países do mundo. A Holanda é um caso em que 30% dos imóveis está na mão dessas associações, toda a política de moradia ela é feita com base nessas associações, e essa associação tem a função de adquirir propriedade e disponibilizar essa propriedade a valores não especulativos. A gente começou pequenininho, porque a gente começou sem nada, estamos aos poucos crescendo. Nós fizemos uma primeira experiência piloto em 2019, a primeira família mudou num apartamento que nós temos em Comodato, na Praça Júlio Mesquita, no centro. Incrível a experiência, o impacto na família, é impressionante na saúde mental. A pandemia reforçou isso. Se eles estivessem na moradia anterior que eles estariam numa situação péssima, mas na casa nova eles estavam numa situação muito boa. E a gente fez um crowdfunding, é www.fundofica.org, vocês conseguem achar o nosso caminho. A partir de 2017, a gente tem um crowdfunding, tem mais de 150 pessoas que doam todos os meses para a gente, e a gente conseguiu em 2021 comprar o nosso segundo apartamento. Nós reformamos esse apartamento, um apartamento, aliás, maior do que o primeiro, tem 66 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha, maravilhoso, e na Liberdade. A gente acabou a reforma agora, que ficou incrível, e agora a gente está fazendo uma parceria com o Movimento de Luta por Moradia para selecionar uma família que vai morar no apartamento. Ela paga um aluguel que é menos da metade do que seria o aluguel de mercado. Esse apartamento, nessas condições, certamente seria alugado por uns R$ 2.000 entre aluguel e condomínio. A gente vai conseguir alugar entre aluguel e condomínio por R$ 700. Uma família de cerca de 3 salários mínimos, ela vai viver de uma maneira incrível, realmente sem par no mercado. E como que é essa seleção das famílias? A seleção das famílias é uma seleção por entidades que são nossas parceiras. Nós fizemos para a seleção deste apartamento, segundo apartamento, uma parceria com a ULC, União de Luta por Cortiços, que trabalha lá no centro, na região do Glicério, e foi indicando um conjunto de famílias para a gente. E essas famílias elas estão sendo, neste momento, entrevistadas, e a gente vai selecionar aquela que se adequa mais aos nossos critérios. Quais são os nossos critérios?
Nesse caso, uma família de até 5 pessoas, talvez até 6 pessoas caibam bem no nosso apartamento. A mulher, ela é a relação principal com o FICA, então o contrato sai em nome da mulher, porque isso todas as políticas habitacionais informam para a gente, que a mulher é que garante a estabilidade da casa. É importante a presença de crianças, porque isso a gente percebeu claramente. Para os adultos, ter uma moradia boa é importante, importantíssimo. Para as crianças, é definidor de outra pessoa, com outra noção de direitos, com outra inserção social, muito mais protegida de cair na mão de um circuito de tráfico, desemprego, milícia, essa coisa toda. Então, a gente percebe muito claramente, tem que ter criança, tem que trabalhar na zona central. Então, são esses aí os nossos critérios. E a gente vai recebendo as indicações, faz uma lista e vai priorizando. Infelizmente, nós só temos um apartamento por vez. Mas nós temos um projeto que está começando agora, o projeto chama Compartilha, que é um projeto em que a gente vai testar uma nova forma para a gente conseguir escalar um pouco mais, uma nova forma da gente mobilizar recursos, que não é com doações, e sim com empréstimos de impacto social, pessoas que aceitam emprestar dinheiro para a gente por um retorno bastante baixo, 4% ao ano, e a gente conseguiu fechar a compra de uma casa no Bom Retiro, na Rua Jaraguá, e já já a gente vai falar mais sobre isso. Então, é uma casa onde vão poder morar 3 famílias, também estamos acabando a reforma, e vai ser muito, muito interessante se a gente conseguir realmente escalar. E os investidores, eles estão dando depoimentos muito legais, eles falam, gente, se o meu dinheiro está no banco, eu não sei onde vai parar o meu dinheiro, eu não sei se o meu dinheiro, ele está viabilizando coisas nas quais eu não acredito. Se é a Petrobras que está lá furando a nossa costa para encontrar petróleo que eu estou financiando, e a gente não sabe mesmo, aquelas letrinhas daqueles fundos de investimento que o banco oferece para a gente, além deles ficarem com a maior parte do dinheiro, o próprio banco, né, a gente não sabe onde que está indo parar, porque não tem transparência nenhuma. Se o gestor desse fundo tal, ele acha que rende mais, um fundo que vai extrair tungstênio do cerrado lá da Amazônia, ele vai fazer e você não vai ficar nem sabendo. No nosso caso, a gente está oferecendo uma outra estratégia, muito mais transparente, e a gente acredita muito mais nesse tipo de investimento do que no investimento às cegas que as pessoas fazem. Então, esse é o caminho que a gente está testando. E como Tem um vocês outro. imaginam que seja possível escalar, Renato? Isso o poder público tem que abraçar como política pública, né? Olha, tem 2 formas de escalar. Se a gente consegue, nesse caso que a gente conseguiu é imobilizar um conjunto de apoiadores que acreditam muito na gente. Se a gente consegue entregar os resultados que a gente diz que a gente está entregando, esses investimentos, eles são investimentos muito com rentabilidade parecida, ou às vezes até maior do que aquelas que os nossos bancos de varejo nos oferecem. Então, se a gente consegue mostrar que isto funciona, ter mesmo um histórico mesmo de devolução do empréstimo, com os juros direitinho, é tudo certo, é tudo direito, a gente está fazendo uma ferramenta chamada empréstimo de mútuo, está tudo direitinho, então com uma assessoria jurídica muito boa em relação a isso. Queremos daqui a pouco fazer algumas rodadas um pouco mais abertas nessas plataformas de crowdfunding que tem aprovação da CVM, tudo direitinho. A gente consegue ter uma trajetória, ficar 5 anos fazendo isso e devolvendo o dinheiro. A gente sabe que vão vir mais pessoas que estão também inquietas, como esses primeiros investidores, que o dinheiro delas está produzindo um mundo no qual elas não necessariamente acreditam, e a gente acha que consegue escalar. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é sim com o Estado e com políticas públicas. Existem algumas experiências em que esse tipo de que a gente chama de proprietário social, ele é muito protagonista das políticas públicas. Na Holanda é assim, em Viena é assim, na Finlândia tem uma fundação chamada Y Foundation, que é provavelmente a maior proprietária de imóveis do país, que pratica já há 30, 40 anos o housing first, que é primeiro você dá uma casa para a pessoa que está sem casa e depois você vai ver o que mais ela está precisando. E a Finlândia claramente é o melhor exemplo de política de enfrentamento à população em situação de rua na Europa, com a interlocução com associações e fundações como o FICA, sem fins lucrativos, essa ideia da moradia sem fins lucrativos. Então, isso é escalável. Vou dar um outro número que é muito chocante também. A prefeitura usa nesse chamado auxílio aluguel, que é o auxílio emergencial de R$ 400 por mês, se não teve nenhum reajuste a esse o valor,
ela dá para milhares de famílias para encontrarem uma solução de moradia. Gente que está numa situação emergencial, enchente, terrenos contaminados, terrenos que precisaram ser desapropriados porque a prefeitura vai fazer, o governo do estado vai fazer uma estação de metrô, aquele prédio que caiu no Largo do Paissandu, pessoas que moravam lá dentro receberam, as que sobreviveram receberam o auxílio aluguel. Com esse dinheiro, a prefeitura está gastando cerca de 140 milhões de reais por ano, pelo menos esse era o número de 2019, e ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro, no limite está sendo, inflacionando o próprio mercado de aluguel. Se a gente tivesse proprietários sociais como nós, que pudéssemos receber esse dinheiro, e não com compromisso de não aumentar o valor de aluguel, ao contrário, a gente estaria comprando um apartamento por semana, ou seja, tem recursos, se a gente consegue orquestrá-los, a nossa sociedade está precisando muito de um proprietário social. Mesmo os programas nos quais a gente acredita, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida Entidades, eles acabam produzindo propriedade privada. E mesmo imóveis muito subsidiados pelo Minha Casa Minha Vida, eles têm uma trava. Os beneficiários do programa, eles não podem vender os seus imóveis, acho que por 10 anos, mas depois de 10 anos eles podem, isso vai virando propriedade de mercado. E as pessoas ficam com um patrimônio, e se elas querem, elas vendem, inclusive elas têm o direito de vender, porque afinal de contas, se todo mundo tem o direito de vender os imóveis, por que é que os pobres não têm o direito de vender seus imóveis? É certo que tenha esta isonomia. Qual que é o problema? Estes imóveis específicos, eles foram construídos com muito subsídio público, e a gente defende lá no FICA que não é o melhor emprego do subsídio público à propriedade privada. A propriedade associativa é melhor. Renato, como você vê o futuro da moradia no sentido da propriedade? Tem gente que acha que vai diminuir essa questão, vai ficar irrelevante, que as pessoas vão preferir morar, né, o uso à posse. Você acha que isso pode acontecer no Brasil? Como uma escolha das pessoas, né? Não como uma falta de alternativa, mas como uma escolha das pessoas. Olha, Denise, eu não acho que isso vai acontecer naturalmente no Brasil. A gente conversa com qualquer pessoa, principalmente as pessoas de baixa renda, e existe uma percepção de que a minha casa, ela precisa ser minha porque é uma proteção, porque é um patrimônio, eu posso legar para meus filhos, e podendo escolher entre comprar e alugar na nossa sociedade, eu acho que nós não estamos numa situação muito boa, não acho que as pessoas vão fazer isso por conta própria. Por outro lado, se a gente conseguir mobilizar recursos, recursos principalmente públicos mesmos, para construir outro tipo de moradia, moradias alternativas, aí eu acho que a gente tem boas condições. Na Holanda, de novo, usando esse exemplo, há 100 anos o Estado está dirigindo os recursos públicos para moradia quase exclusivamente para a moradia associativa, uma moradia sem fins lucrativos. E hoje em dia, 30% dos imóveis do país estão fora do mercado. É moradia perfeita? É importante dizer, não é perfeita. Tem, às vezes, uma dessas associações que se alavanca e precisa vender imóveis porque ela está endividada, deu um problema na crise de 2008, então tem uma série de problemas. Mas me parece difícil de negar que eles estão melhores do que outros países que escolheram puramente a propriedade privada, como, por exemplo, Portugal, a Espanha. A Holanda está melhor do que esses outros países também, países aí mais ricos, de mais bem-estar, que não produziram a moradia sem fins lucrativos. Renato, agora mudando um pouquinho de assunto, você também pesquisa muito a questão da memória dos lugares e a relação aí com o espaço público, com as pessoas. E a gente tem um debate acalorado aí, ultimamente, que não é só em São Paulo, no Brasil, mas é também no mundo, de questionamento em relação aos monumentos, né, que homenageiam escravocratas ou então supremacistas brancos, e no caso aqui de São Paulo, especificamente, os bandeirantes, né? Como é que você vê esse debate? Olha, esse é um debate que me diz muito respeito, né? Eu sou um coordenador de um grupo de pesquisa na USP, chamado Lugares de Memória e Consciência. Eu tenho um diagnóstico que tem um lado otimista e um lado mais cauteloso. Qual que é o lado otimista? A sociedade acordou que isso é um debate relevante, importante. Então, algo que era uma discussão de gabinete, uma discussão acadêmica há poucos anos atrás sobre, afinal de contas, quem é que nós estamos monumentalizando, quem é que nós estamos homenageando, hoje em dia está escancarado para a sociedade
que nós estamos homenageando pessoas erradas ou o balanço errado. Nós não estamos homenageando mulheres, nós não estamos homenageando negros, nós só estamos homenageando homens brancos, patriarcas, fazendeiros, muita gente que teve escravo, e que isso é muito problemático, e isto não é um simples detalhe, que a gente não problematizando essas figuras todas que estão no espaço público, de alguma forma, nós estamos performando a reprodução do seu poder. Então, eu sou muito otimista que essa discussão ela se escancarou, e que a gente hoje em dia está realmente percebendo que isso é uma discussão social e não um pequeno detalhe, né? Então, acho que isso é muito bom, é muito bacana. Aonde eu sou Mas mais cauteloso? Posso não, continuar? Você... eu ia perguntar se você, na sua visão, isso deve realmente, a gente deve retirar esses monumentos do espaço público ou não? Acho que você ia falar isso já, né? Não, eu não vou chegar ainda nesse ponto, mas talvez num terceiro momento dessa discussão eu converse com vocês sobre isso. Aonde eu sou cauteloso? Nós já conseguimos, no discurso, e nós conseguimos, inclusive na ação, problematizar isso. O que nós estamos precisando agora é de política pública. Nós precisamos que o Estado faça este próximo passo. A bola está com o Estado, a sociedade já deu o seu recado. Qual é a política pública que vai ser feita? Do meu ponto de vista, o que deve ser feito? Eu não me coloco no lugar de árbitro, isso deve ou não deve ser removido. Então, aparece às vezes alguns discursos que eu faço o possível para não fazer. É tudo bem destruir o Borba Gato, tudo bem, sair dali, porque ele é cafona. Mas se for destruir o monumento às bandeiras, não, eu sou contra, porque o monumento às bandeiras é o Brecheret, é Art Deco, essa coisa toda. Fazendo isso, a gente está atribuindo um juízo de valor e fazendo um julgamento aí bastante elitista, que eu acho que não cabe a nós fazer esse julgamento. Acho que cabe às pessoas, aos movimentos sociais que estão se sentindo agredidos, desrespeitados, invisibilizados por todos esses monumentos, protagonizarem esse discurso. E se eles acham que o Borba Gato é tão cafona quanto o Monumento às Bandeiras, é nossa obrigação ouvir. Então, eu não faço esse tipo de juízo de valor, e muito menos a ideia do curador que diz isso deve, isso pode, isso não, isso sim. Eu não me coloco nesse lugar. Acho perigoso a gente se colocar nesse lugar, principalmente vindo do lugar onde eu vim. Branco, classe média alta, universidade, quem sempre teve voz. Está na hora de quem nunca teve voz ter voz. E fazer a agência sobre os monumentos que deve ser feito. Então, essa é a minha posição. Nunca vou falar sobre o que eu quero ou o que eu não quero fazer. Mas tem grupos que têm a responsabilidade sobre isso, que são principalmente aqueles que têm a salvaguarda sobre os monumentos, a responsabilidade do Estado. O Estado já está absolutamente avisado que tem uma série de monumentos que estão em risco. O DPH, interessantemente, fez uma lista de 40 monumentos que ele considera monumentos polêmicos. E pode parecer uma coisa muito fraca, uma resposta muito fraca, mas é uma resposta muito potente que o DPH fez, Departamento de Patrimônio Histórico, porque o Departamento de Patrimônio Histórico ele não tem o direito de remover a, a, a estátua. Quem remove a estátua é a Secretaria da Cultura, o prefeito, sei lá, é um debate aí maior e mais amplo. Mas o Departamento de Patrimônio Histórico ele tem a responsabilidade da salvaguarda quando o monumento é tombado, especialmente. Então, fazendo essa lista, o que ele está fazendo? Ele está nos avisando, esses monumentos estão sob risco. Na próxima vez que alguém tentar colocar fogo em um monumento, tentar destruir um monumento, não venham colocar a culpa em mim, porque eu estou avisando. Eu acho maravilhoso este passo. Agora, o que a gente precisa, do mesmo jeito que a gente precisa de um plano diretor para a cidade, nós precisamos de um plano diretor para os monumentos. E alguns monumentos, eles vão acabar precisando sendo removidos, porque eles são realmente monumentos que não dão conta mais de ficar no espaço público. Outros, eventualmente, eles possam passar por outras interferências. Outros, eventualmente, neste momento, podem ser identificados como monumentos que não são tão incômodos assim. Então, porque os próprios movimentos sociais, eles também atribuem as suas escalas de valor. O que o Estado não pode fazer é não fazer nada, é fingir que não está acontecendo nada. Partes do Estado acordaram mesmo, outras partes do Estado não. Estão ainda na chave da repressão. Então, tem alguns monumentos, é o caso do Monumento às Bandeiras, que tem lá
uma polícia 24 horas fazendo a guarda para o monumento não ser agredido. Eu acho muito triste, muito caro também, uma cidade que precisa fazer a polícia policiar a pedra, né? A polícia deveria proteger as pessoas e não as pedras. Então, não está bom, está incômodo, está desconfortável. Vamos tentar encontrar jeitos mais confortáveis para a gente. E isso passa por uma reflexão muito grande e uma reconsideração, afinal de contas, de a quem a gente atribuiu o espaço público historicamente. E o que é interessante, Renato, é que essa discussão que está acontecendo com os monumentos públicos, ela também, no fundo, é uma discussão maior da sociedade por busca por respeito, por respeito à diversidade, por também lutas contra o racismo estrutural e tudo mais. Eu acho que tem todo um contexto aí, a questão da equidade de gêneros também. Por aí, acho que a gente está bem nesse momento, né? Acho que é muito interessante isso que você fala, porque no poder público também tem essas diferentes nuances. Ele também é um organismo permeável, né? Então, isso eu acho muito interessante, e sim, é por isso que eu disse que eu estou otimista com toda essa problematização a respeito de quem a gente, no final das contas, monumentaliza nos nossos espaços públicos. É muito bom que a gente perceba que a gente está monumentalizando desproporcionalmente homens brancos, ricos, que muitas vezes a gente não percebe, estamos monumentalizando personalidades que escravizaram, que cometeram violações de direitos, crimes contra a humanidade e assim por diante. Isto é muito bom, no geral, na escala macro. Na escala micro, aí eu sou um pouco diferente de alguns dos meus colegas, eu não comemoro quando uma estátua é incendiada. Renato, não comemoro. Porque, ainda que eu reconheça totalmente o direito de quem não se reconhece, de quem se vê agredido, de quem protesta sobre essa história, isso é totalmente legítimo, não estou julgando de forma alguma. Mas eu não comemoro porque eu me sinto parte de uma sociedade e de um grupo na sociedade altamente empoderado e que poderia ter se antecipado a isso e poderia nós, que estamos realmente com o poder de produzir políticas, interpretações, aí eu falo de mim como, né, professor da universidade, que tem voz, essa coisa toda, a gente poderia ter feito políticas mais preventivas, então eu identifico isso como um fracasso nosso, e nunca como uma delinquência, como um vandalismo, essa coisa toda. Quem quer e quem se sente realmente agredido pelo presença do Bandeirante, do Borba Gato, intocado lá há décadas, há séculos, exercendo seu poder ideológico opressivo, tem todo o direito legítimo de fazer, mas acho que falta olhar para nós, para quem pode mexer com as coisas e que não está mexendo, porque fica muito fácil para mim, homem branco de elite, professor universitário, formado, professor livre-docente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, chegar e fazer essa aliança com os movimentos e falar, tá certo, tem que destruir mesmo, mas onde eu estou? Onde o meu grupo está? A minha elite, que deveria estar problematizando e propondo políticas públicas para isso. É um fracasso da nossa classe, da nossa raça, e por isso eu não comemoro. É interessante. E precisou uma pessoa de uma outra origem, né, levantar essa discussão, no caso do Borba Gato, né? Que é um líder de entregadores, né, de moto. Então, quer dizer, precisou pessoas do povo que estavam se sentindo sem voz e trouxeram essa discussão. E conseguiram colocar a voz delas, né? Então, foram muito bem-sucedidas em colocar a voz delas. Isso é muito interessante, Exatamente, né? exatamente. Mas para nós, que sempre tivemos o poder, é um fracasso completo. Não conseguirmos nos antecipar a isso. Chegar depois de várias décadas de que essa leitura já está amadurecida na universidade, dentro dos órgãos do patrimônio histórico, isso tudo era consenso para a gente, que a gente estava monumentalizando as pessoas erradas, mas a gente ficou esperando essas reações mais violentas acontecerem, então é um fracasso nosso mesmo, e eu acho que é muito importante, porque fica muito fácil colocar no outro a culpa, né? Exato. Renato, papo delicioso aqui, muito instigante também. A gente chegou ao final do programa aqui, o papo passa rápido, né? A gente nem percebe que o tempo corre aqui. Queremos te agradecer muito, viu, Renato, por falar aqui com a gente no portal Vida no Centro, nessa série Hackeando a Cidade, que se propõe a discutir justamente que cidade é essa, e buscar caminhos, provocar reflexões, construir pontes também entre pessoas que estão debatendo a cidade. Muito obrigado aqui por participar, viu? Eu que Obrigada, agradeço, Renato. eu que agradeço, Cleiton, eu que agradeço, Denise, parabéns pelo trabalho, e seguimos juntos.